Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Nós estamos aí dando continuidade à série de Atos. Vamos falar hoje sobre o tema Muitos Creram. Vamos introduzir e falar um pouco sobre esse parênteses que agora há entre a conversão do apóstolo Paulo, o início da sua missão apostólica, e agora o livro de Atos abre um parênteses e explora a figura de Pedro, o apóstolo Pedro, que depois, e esse parênteses se estende aí até o capítulo 10, capítulo 13, na verdade, quando Paulo ali passa por um evento de prisão, e aí a missão paulina se estende por toda a obra de Atos. Então, Atos capítulo 9, verso 32, leremos até o verso 43. Bom, assim diz a Santa Escritura. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita ou Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, a puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro então atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, se sentou. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia sobre o pregador, sobre a sua vida, porque somos imperfeitos e carecemos muito do Espírito Santo para comunicar a palavra de maneira responsável. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos como Igreja de Cristo, expostos aos meios de graça, a Tua santa palavra. Ó Deus, nós precisamos do Teu Espírito hoje, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito fale conosco. Precisamos que a Tua palavra seja um instrumento poderoso e penetre em nossos corações. Anime os nossos corações em fidelidade e lealdade à Tua glória, Senhor. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude em nossas fraquezas, a fazer com que a Tua palavra alcance lugares que a gente não imagina, Senhor. Oramos também por aqueles que estão assistindo esse vídeo, em qualquer lugar deste mundo, que o Senhor fizer com que esse vídeo chegue. Pai, que essa palavra também alcance corações, transforme vidas, e que pessoas sejam animadas, despertadas, a olharem para Jesus Cristo com aquilo que lhe é digno, Pai, com a honra que lhe é digno, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Pedro volta à narrativa bíblica. Durante muito tempo a gente viu aí, a última menção ao apóstolo Pedro foi em Atos capítulo 8, verso 25, por ocasião do seu retorno a Jerusalém depois de sua visita com João à região de Samaria. Nós vimos também, alguns domingos para trás,
que uma grande perseguição foi desencadeada contra a igreja. Intensa perseguição. Que tinha como protagonista, como chefe e planejador dos intentos contra a igreja, o apóstolo Paulo, que na época não era apóstolo, era apenas Saulo, um grande judeu, estudioso, zeloso da lei, fariseu, que se engajou, de fato, num plano sistemático para eliminar os cristãos. Entretanto, nós vimos que Saulo, que em caça dos cristãos foi caçado por Cristo. E Cristo o transformara, o perseguidor, em um perseguido por causa do evangelho. Por consequência da conversão de Saulo, a atmosfera e o clima de oposição à igreja na Judéia, Samaria e região arrefeceu. E a região se tornou pacífica, pelo menos durante um tempo. Aproveitando esse momento de paz, o apóstolo Pedro, acabamos de ler isso aí no verso 32, faz uma espécie de trabalho itinerante, passando por toda parte, inclusive indo a lugares distantes, provavelmente para visitar outros cristãos dispersos por causa daquela perseguição em Jerusalém, principalmente em Jerusalém. Ele vai para Lida, uma cidade que distava por volta de 40 quilômetros de Jerusalém, no sentido do litoral de Israel. Meio caminho para Jope, uma cidade importante da costa israelita. Até hoje essa cidade existe, já estive lá também, em Jope. É uma cidade que não é tão portuária como era antigamente, mas está lá, como uma região, né, de muita efervescência, uma região em que chega muito comércio até hoje, e era assim também na época de Jesus. Bom, quando Pedro fazia uma dessas visitas apostólicas, pastorais, cuidando do rebanho do Senhor, animando os crentes, ele também aproveitava a oportunidade para comunicar o evangelho e falar de Jesus para as pessoas. E por ocasião de uma dessas missões, ele encontra provavelmente um irmão em Cristo, um homem chamado Enéas, que, de acordo com o texto bíblico, há 8 anos, tinha o seu universo restrito a uma cama, porque ele era paralítico. Bom, de acordo com o texto original desse trecho de Atos dos Apóstolos, a gente pode recorrer à língua grega, há até uma discussão se ele estava paralítico há 8 anos ou se ele estava paralítico desde os 8 anos. Porque o texto em grego permite essa dupla possibilidade. Independente disso, estando na cama há 8 anos ou estando na cama paralítico desde os 8 anos, temos que reconhecer que este homem era um vulnerável. Ele era um vulnerável porque vivia os limites de uma doença, de uma enfermidade, que impedia a sua liberdade humana. Irmãos, pense numa paralisia naquela época, ok? Hoje nós temos minimamente algum recurso que permite o deslocamento de um paralítico. Mas na época de Jesus, naquela época do mundo antigo, um paralítico era alguém aprisionado. Era alguém que tinha o seu universo de locomoção restrito. Talvez para Enéas, o seu mundo, o universo dele era a cama. Era o seu mundo. Havia um mundo lá fora, mas ele, por causa da sua limitação física, da sua paralisia, tinha como seu universo um espaço muito limitado. Não somente isso, essa paralisia também o incapacitava para um homem de fazer muitas coisas. Ele, como homem, era improdutivo. Ele não podia fazer nada, não podia agir, não podia se deslocar no espaço, era um vulnerável. Bom, eu me lembro que, vocês sabem, a gente trabalhou muito tempo, ainda está aqui hoje nos visitando, né? Nós trabalhamos muito juntos durante alguns anos com crianças vulneráveis, e a vulnerabilidade ela é complexa. A vulnerabilidade, a gente costuma usar como conceito de vulnerabilidade o seguinte: vulnerabilidade ou é uma privação, ou é uma violação que impede as pessoas de se desenvolverem. Esse é um conceito de vulnerabilidade. Deus criou o ser humano para florescer, Deus criou o ser humano para se desenvolver ao longo do tempo, mas de repente, ou alguma violação, uma violência, ou alguma pobreza, alguma privação, no caso aqui uma privação física, biológica, de alguma natureza, estrutural, impede esse homem de viver plenamente a sua condição humana.
Porque ele é um paralítico. Logo, ele é um vulnerável. Um vulnerável. E Pedro se depara com um encontro com a vulnerabilidade. Um irmão impotente, incapaz, imóvel, improdutivo. Vejam as implicações da paralisia deste homem sobre a cama. Pedro, então, chega a Enéas, e é curioso pensar que Pedro chega diante dele com uma palavra extremamente objetiva. Ele diz assim para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te cura. Num tom enfático, ele dá uma ordem, que estendeu essa ordem, dizendo: levanta-te, arruma sua cama, e ele imediatamente se levantou. Meus irmãos, como assim Jesus Cristo te cura? Como assim? Jesus tinha subido aos céus. Os discípulos viram Jesus indo embora, numa atmosfera meio melancólica, de impotência, sensação de abandono. Jesus ressuscitou, ficou e apareceu a mais de 500 testemunhas durante 40 dias após a sua ressurreição. Ele sobe aos céus, os discípulos ficam boquiabertos, meio sem entender, esperando o reino de Israel ser restaurado. Jesus diz para eles: olha, não vos compete saber tempos, épocas e anos que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. E Jesus vai embora. Como assim Jesus te cura? Como assim Jesus está ali, diante daquele coxo, dizendo para ele: levanta-te e anda? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, para a gente entender que Jesus já deu uma pista sobre o que aconteceria depois que ele fosse embora, depois que ele ascendesse aos céus. Veja que interessante isso. João capítulo 14, verso 12, nós vamos ler alguns versos aí, para a coisa ficar um pouco mais clara qual é o modus operandi, ou como Deus está operando a obra de Jesus, mesmo com a partida de Jesus. É temporária, é verdade, ele prometeu que retornaria, mas existe alguma coisa aí, uma ausência de alguma maneira. Mas veja bem, João capítulo 14, verso 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está claro? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Verso 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, que a propósito é o tema de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Enéas, Jesus Cristo te cura. Mas ele subiu aos céus. Ele foi embora. Mas ele enviou um Consolador. Ele enviou um Espírito. E qual é a função básica desse Espírito? Não é se autoglorificar.
A função básica deste Espírito é glorificar a Cristo. É tornar Cristo presente mesmo quando Ele está ausente. É tornar Cristo presente por meio da igreja e da missão da igreja, transformando a igreja e a missão apostólica dela a face pública e presente de Jesus. Jesus está no mundo hoje, meus irmãos, presente na sua forma mais evidente, mais nítida, por meio da igreja. A igreja de Jesus, no poder do Espírito, do testemunho, é a face pública de Jesus Cristo no mundo. É na medida que a igreja ama a Cristo e obedece os seus testemunhos, os seus mandamentos, e é na medida que a igreja é animada pelo Espírito, que ela torna Cristo evidente. Logo, o que fazemos, não somos nós que fazemos, é Cristo quem faz. Enéas, Jesus Cristo te cura. Não é Pedro que está curando. Não é um pastor que está curando. Não é o apóstolo que está curando. É Jesus Cristo que está curando. Mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus. Como pode Cristo estar agora presente no mundo? Como superar esse paradoxo da ausência e da presença simultaneamente? Quem é que encurta a distância que existe entre o Cristo que ascendeu aos céus e o Cristo que retorna? Quem é que encurta essa distância? Quem é que mata essa saudade? Quem é que consola essa solidão da aparente distância de Jesus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna Cristo próximo. É o Espírito Santo que conecta cada cristão com Jesus, numa unidade misteriosa, indissolúvel, inquebrável. Numa unidade, meus irmãos, tão profunda, que Calvino chamava de uma união mística. Uma união misteriosa entre o cristão e Cristo, que se dá pelo poder do Espírito. E Paulo, tão consumido por essa unidade, diz, num momento quase de glória e declaração de louvor a Deus, em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não sou eu quem vive. Gente, quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, Paulo está dizendo que toda tentativa humana de escrever sua história, escrever sua vida, tocar sua existência, sou dono do meu destino, dono da minha vida, cada um cuida da sua. Essa retórica acabou em Paulo. Paulo sabe que uma vez que ele está unido com Cristo no poder do Espírito, Cristo assumiu a sua biografia. Cristo assumiu sua história de vida. Cristo é dono da sua existência. E na medida que Cristo, pelo Espírito Santo, está nele, o velho Paulo foi sepultado, morreu, acabou. Meu irmão, o cristão precisa ter essa consciência. Se você é discípulo de Cristo, o Espírito habita em você, a sua vida acabou. E graças a Deus que a minha vida acabou. Porque uma vez que a minha vida acabou, qual vida emerge em cada cristão agora? É a vida de Cristo. Logo, quem está em missão, quem está vivendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso Pedro pode chegar diante de um paralítico e dizer, Enéas, Jesus Cristo te cura. Porque Cristo está operando pela igreja, Cristo está habitando na igreja no poder do Espírito, Cristo dá continuidade à sua missão. Lembre-se, meus irmãos, Lucas e Atos deveriam ser considerados uma única obra em 2 volumes. Nós falamos isso no início dessa série. Atos não é uma obra que conta a ação da igreja no mundo porque Cristo abandonou a igreja numa missão, não. Atos, os apóstolos, precisa ser encarado como uma continuidade da obra de Cristo, mesmo ele estando ausente fisicamente. Mas espiritualmente, no poder do Espírito, Cristo continua em missão por meio da sua igreja. Por isso ele é chamado de o Espírito que dá testemunho de Jesus. E por isso nós testemunhamos.
Irmãos, essa doutrina bendita da união misteriosa do cristão com Cristo é um tema recorrente entre os reformadores. Eu me lembro de um trecho da Liberdade do Cristão de Lutero, em 1527, que foi escrita essa obra. E eu me lembro de um trecho em que ele é categórico. Ele é categórico. Quando ele diz nitidamente nessa obra que a união do Cristo com o cristão, é como um casamento, em que Jesus Cristo é um príncipe honrado, um príncipe justo, rico, cheio de honra, e ele passa por uma prostituta na rua, imoral, desonrada, desdenhada, tratada como objeto. E aquele príncipe honrado chega para ela e fala, tudo bem? Imagina, ela não conseguia nem olhar para o príncipe. Imagine se esse príncipe honrado vai querer ir para a cama comigo. Vai querer ser o meu cliente. E o príncipe honrado vai e fala assim, posso te fazer uma proposta? Ué, não tem nada a perder, né? Faz a sua proposta. Eu quero casar com você. Quero que você more no meu palácio. Eu quero trocar suas vestes. Eu quero te dar uma honra que você nunca teve. Eu quero te dar uma dignidade que você nunca teve. Eu só quero que você entre no casamento. Mas eu não tenho nada para levar para esse casamento. Eu sei. Não tem nada mesmo, não. Nesse casamento eu assumo a sua vergonha e você assume a minha honra. Foi isso que Jesus fez com a gente. É essa troca misteriosa, em que a justiça de Cristo é atribuída a pecadores, e o pecado de pecadores é atribuído a Cristo, e Cristo assume isso na cruz, numa mistura, numa unidade graciosa, e toda a honra daquela ex-prostituta é a honra do honrado Senhor que a assumiu. A gente não tem dignidade própria. A nossa dignidade é a dignidade de Cristo, que nos revestiu com a sua honra e justiça. Por isso que fazemos em nome dEle, na autoridade dEle, a serviço dEle, porque Ele está nessa unidade conosco, se apresentando ao mundo. É Jesus Cristo que está lá na missão da igreja em Pedro, quando ele diz, vai, levanta. Irmãos, as Escrituras, eu vou citar aqui um trecho da obra do livro A Obra do Espírito Santo, de Abraham Kuyper. Ele diz assim, que as Escrituras ensinam muito claramente que nós já estávamos no Senhor Jesus quando Ele morreu no Calvário. E que quando Ele ressuscitou dos mortos, também estávamos com Ele. Que nós subimos ao céu com Ele, que por 18 séculos, porque a Kuyper escreveu isso no final do século XIX, nós temos estado assentados com Ele à mão direita de Deus Pai. Tudo bem, você se converteu, sei lá, ontem, 1996, 2005. Mas saiba, meu irmão, que os eleitos de Deus estão conectados com Cristo, independente de quando você disse sim, independente de quando você disse eu creio. Os eleitos de Deus estão misteriosamente conectados com Cristo no dia que Ele cumpriu sua missão, foi para a cruz, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Todos os santos. Isso não tem problema nenhum, a relação do tempo, do espaço para Cristo. Isso não é um problema. Estamos ressuscitados com Ele, crucificados com Ele, ascendemos com Ele, assentados com Ele nas regiões celestiais. Que mistério extraordinário. Mas como não ver em Pedro que a unidade dele com Cristo era tão profunda, tão marcante, que Pedro estava reproduzindo o seu mestre. Para quem não sabe, um dos princípios pedagógicos da época de Jesus, para os rabinos da época de Jesus, era que um discípulo tinha que ser tão bem treinado por um mestre, que ele começasse a imitar o mestre. Era uma pedagogia mimética. Eles tinham que imitar o mestre. Quando estivesse igual ao mestre, eles estavam bons. Jesus falou isso algumas vezes, ao discípulo basta ser como o seu mestre. E de fato, Pedro aqui quase reproduz algo que está lá registrado no Evangelho de Lucas, autor de Atos.
Em Lucas capítulo 5, verso 24, Jesus recebe aquele homem que desce numa cama do telhado. E aí, numa discussão, os fariseus ficam olhando para Jesus meio desconfiados, porque Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus falam, você agora tem poder para perdoar pecado, rapaz? Aí Jesus fala, o que é mais fácil? Dizer para ele, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Não seja por isso, levanta-te e anda. Ora, se Jesus tinha o poder de dizer para aquele coxo levantar e andar, se ele tinha expressa autorização divina para dizer aquilo e aquilo ser respondido, como que eles iam lidar com o que Jesus disse anteriormente? Porque quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, se aquilo era uma blasfêmia, obviamente um coxo não andaria sob sua ordem e apelo ao Senhor. Se o coxo levanta e anda, é porque o que ele disse antes era verídico. Mas é curioso como a estrutura é a mesma. Jesus diz, levanta-te, arruma o teu leito. Levanta, toma o teu leito e vai para casa. Isso lá em Lucas 5, 24. E Pedro usa a mesma estrutura e diz para Enéas, Enéas, levanta, arruma a tua cama. Pedro é discípulo de Jesus. Pedro está reproduzindo o mestre. Pedro está tão cheio de Cristo que ele faz as coisas como se o próprio Cristo o fizesse. De fato, está fazendo por meio dele. E diz o texto que quando esse homem se levantou, arrumou sua cama, ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, arruma sua cama, é Jesus, agora cuide-se. Agora, seu universo se expandiu. Agora você pode fazer isso sem que outros façam por você. E todos os habitantes de Lida e Sarona, que é um pouco mais para frente, se converteram ao Senhor. Irmãos, Cristo é um convite para a conversão. E chama a atenção dos irmãos para esse fato, e principalmente para aqueles que não são cristãos, que conversão não é meramente uma mudança de adesão religiosa. Eu vou virar cristão, vou virar evangélico, vou virar católico, vou virar muçulmano, vou virar judeu. Não é simplesmente uma mudança, a linguagem da conversão na Bíblia não é uma linguagem de alteração de filiação religiosa. Conversão é mudar de direção. Já viu a placa de conversão? É aquilo. Você ia numa direção e converteu. Você ia para um lugar e foi convertido. É uma mudança de 180 graus. É o grito do profeta Isaías, do capítulo 55, num grande canto messiânico de Isaías, 720 anos antes de Jesus, quando disse lá no seu livro, capítulo 55, verso 4, ele diz assim, eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipes, governadores dos povos, exatamente o que Deus também tinha feito com Jesus por meio de Paulo depois. E o profeta diz, eis que chamarás a uma nação que não conheces, se referindo aos gentios, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Senhor de Israel, porque este te glorificou. E Isaías 55, verso 6 ainda é incrível. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Conversão é isso. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Mas aí Pedro, enquanto ainda estava envolvido com todo aquele evento da cura de Enéas, paralelamente, Lucas destaca que numa cidade não muito distante de onde ele estava, de Lod até a cidade de Jope, Iafo, como a gente fala em língua hebraica, dista aí por volta de 20 quilômetros. E lá em Jope havia uma discípula, uma cristã, uma irmã da igreja, viu irmã da igreja? Uma irmã da igreja, Tabita. O nome que, traduzido para o grego, significa Dorcas, gazela. Diz o texto que essa discípula, essa irmã, tinha como marca da sua vida, olha aí Atos 9:36, ela era uma irmã notável. Irmãos, observe o critério de
destaque comunitário das irmãs da igreja primitiva. Ela não era notável porque ela postava foto de biquíni no Instagram. Ela não era notável porque ela tinha decotes atraentes. Ela não era notável porque ela se destacava pela sua extravagância. Ela não era notável porque, sei lá, ela era popular por alguma razão que não, observe o texto, pelas suas boas obras. Essa irmã era notável na igreja porque ela era uma mulher que transbordava. Interessante porque no texto original aqui diz que ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Uma discípula de Jesus. Marcada pela generosidade. Irmãos, uma mulher ser generosa no primeiro século não era algo simples. Porque geralmente as mulheres não tinham o que dar. Elas não eram mulheres que trabalhavam como os homens. Isso não era culturalmente aceito em geral. Mas mesmo assim, essa mulher doava o que tinha e fazia boas obras. Ela tinha uma riqueza. Ela tinha uma riqueza que não era meramente financeira. Ela tinha uma riqueza na obediência dela. Uma riqueza no seu ato de graça e de misericórdia. Mas isso não é uma exclusividade de uma mulher, ok? Isso é a marca do cristão. A marca do cristão é que ele é carregado de boas obras e generosidade. Eu estava falando esses dias para os irmãos, os alunos aqui do Labri, por que cristãos são tão lentos para evangelizar, às vezes, e tão lentos em serem generosos? Por uma razão muito objetiva, irmãos. É porque crescentemente nós temos vivenciado em nossa cultura uma tendência da gente mensurar a nossa relação com Deus a partir das nossas experiências internas. A gente acha que cristianismo é uma experiência de autossondagem. A gente faz um movimento para dentro da gente. O Guilherme escreveu um texto sobre isso há algum tempo, sobre extroversão. Parece que existe uma pressão que empurra as pessoas para dentro de si. E a gente fica naquela vida privada, lutando com os dilemas internos, fazendo movimentos concêntricos para tentar encontrar dentro do self sentido. E a psicanálise ajuda às vezes nisso, né? E as pessoas ficam naquele movimento de introversão. Deixa eu ver se eu acho resposta dentro de mim para lidar com os meus dilemas. Eu gosto muito daquela comparação que o Chesterton faz entre Cristo e Buda, né? Quando o Chesterton compara o cristianismo com Buda e fala, olha para a imagem de Cristo que geralmente você vê nas igrejas e a imagem de Buda. E eu falo isso num tom respeitoso àqueles que são budistas, mas é importante usar essa comparação. Ele diz assim, enquanto Buda está de olhos fechados, geralmente assim as imagens se retratam, as imagens clássicas, Buda de olhos fechados, na posição de flor de lótus, num movimento de introspecção, fechado para o mundo, olhando para dentro de si, completamente autocentrado, num esforço, né, de profunda meditação interna. Cristo está de olhos esbugalhados na cruz, com seus braços escancarados, esmagado pelos cravos, morrendo pelo mundo, se entregando em sacrifício pela humanidade. Você, quando compara os dois movimentos, o que você percebe aqui? Você percebe que a libertação que o Evangelho está propondo em Jesus é sempre um movimento para fora. E a gente está distraído com esses dilemas internos, brincando com as nossas afeições, tentando achar respostas, se vitimizando o tempo inteiro, se colocando como miserável de si mesmo, criando essas ostras espirituais, se isolando da realidade, achando que é possível encontrar respostas dentro de nós. É claro que uma pessoa assim, a última coisa que ela vai pensar na vida dela é no outro, no cuidado do outro, nas demandas da missão, na necessidade de estender a mão ao pobre, ao cativo, ao vulnerável. É claro que ele vai estar tão auto-entretido
que ele não vai conseguir olhar para fora. Ele não vai ter o mínimo senso de misericórdia. É claro que ele vai ser avarento, meu irmão. A avareza é isso, a avareza é excesso de senso de autopreservação. Você quer se preservar, então você segura a grana, segura o conforto, segura a sua vida, você não quer se pôr em risco. Porque você vive auto-entretido. E Jesus está te puxando para fora. Jesus está dizendo que aquele que perder a sua vida vai ganhá-la. Jesus está dizendo para você amar o próximo. Jesus está dizendo para você dar esmolas. Jesus está o tempo inteiro te desafiando a esticar a sua existência para fora, a abrir a mão, a dar, a ceder, se sacrificar. Se teu irmão pede uma capa, dê duas. Se ele te pede para andar uma milha, anda duas. Jesus está sempre desafiando a gente a sair da ostra, sair da vida autocentrada. E essa irmã, essa discípula do Senhor, marcada por boas obras e esmolas, morre. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui no texto, não sei se você percebe, é que quando Pedro chega em Jope, irmãos, vejam que coisa incrível. Quando Pedro chega em Jope, verso 39, ele foi recebido por um grupo de viúvas. Viúva, meu irmão, na época de Jesus, era quase mendicância. A viúva só tinha duas opções: ou ela vivia mendigando, ou ela era prostituta. Porque não tinha mais um homem para sustentá-la. Quando Pedro chega na casa de Tabita, ele é recebido por um grupo de viúvas. E sabe o que essas viúvas traziam em suas mãos? Olha o texto aí. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Essa irmã costurava roupas para viúvas. Esse era o adorno de Dorcas. Era a compaixão. Era que ela se comiserava, era que ela sentia a dor daquelas viúvas, e o que ela podia, ela fazia. Ela não tinha tempo de ficar entretida com a sua melancolia, com a sua autoafeição. Ela não tinha tempo, meu irmão, para ficar, sabe, tentando se ver como vítima de tudo, de todos. Ela não tinha tempo. Porque Cristo a havia transformado numa mulher cheia de graça. Como Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ela estava transbordando bem, graça, misericórdia, compaixão. Ela tinha descoberto que a vida era muito maior do que os dilemas internos dela, as demandas afetivas dela. O texto sequer cita se ela tinha um marido. Mas a marca é que essa mulher era notável em boas obras e esmolas. Imagine, aquelas viúvas estavam ali lamentando, ela era tão boa, ela era uma mulher maravilhosa, aqui as roupas que ela fez para nós, aqui olha aqui as vestes, as túnicas. E quando Pedro chega naquele lugar, Pedro entra no cenáculo, ela já estava com o corpo lavado, era uma prática judaica, eles banhavam o corpo, era um ritual fúnebre judaico. E aí quando Pedro chega ali, ele pede para todo mundo sair do cenáculo, ele se ajoelha, ora, se volta ao corpo de Tabita, de Dorcas, e de novo reproduzindo Jesus. E aqui é impressionante. Porque quando ele diz a frase, Tabita, levanta-te, se essa frase fosse dita em aramaico, ela teria a mesma estrutura de quando Jesus disse para aquela menina lá em Lucas. Menina, levanta-te, lembra? Talita, cumi. Ô, gente, a diferença da expressão aqui, Tabita, cumi e Talita, cumi, é uma letra hebraica. Pedro está simplesmente reproduzindo mais uma vez o que Jesus fez no passado. E que está registrado em Lucas. E ele diz, Tabita, cumi. Tabita, levanta. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se sentou. Pedro dá a mão, levanta ela. E olha que lindo isso aqui, gente. Chama os santos. Irmãos, pode entrar. Mas olha o que o texto diz.
especialmente as viúvas. Especialmente as viúvas. E apresentou-a viva. E diz o texto que isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Irmãos, cristãos precisam ser marcados por boas obras. O apóstolo Tiago, ele é enfático. A fé, se não tiver obras por si só, está morta. Irmãos, atenção para isso. Não é que cristãos precisam de uma combinação de fé na obra de Cristo com boas obras para ser salvo. Esse foi o erro, inclusive, denunciado por Lutero na teologia católica da salvação. É que cristãos, quando depositam fé em Jesus e continuamente renovam a sua entrega a Cristo, sua confiança de que Jesus é suficiente, que Deus é bom o suficiente em Cristo para operar tudo o que precisamos e fazer tudo o que precisamos para chegarmos até a eternidade, como consequência, como marca, como evidência dessa salvação, cristãos são transbordantes, crescentemente transbordantes em boa obra. Porque é óbvio, se você tem fé, ou alega ter fé em Jesus, e a sua vida, ao invés de ser crescentemente frutífera, ela é crescentemente infrutífera, isso só evidencia uma coisa: você não tem fé. Você não tem fé, você não confiou inteiramente, ou crescentemente não está confiando nos méritos de Jesus. A falta de obras, a falta de serviço, a falta de generosidade, a falta de compaixão é evidência de uma profunda incredulidade. Não é que Deus precise de suas obras para você ser salvo. Já falei sobre isso aqui. Lá em Apocalipse diz que Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. E a gente vai falar assim, tá vendo, Igor? Então tem que ter obras, aleluia. Eu falei. Não, meu irmão, para de ser pelagianista. Apocalipse diz que cada um será julgado segundo as suas obras, não porque obras salvam, mas porque as obras evidenciam se você teve fé ou não. Porque uma vez que eu tenho fé real, eu abracei a obra de Cristo por inteiro, a minha vida expressará crescentemente a obra que Ele fez em mim. Ele me ofereceu e me deu, pela graça, a salvação. É óbvio que aqueles que são cheios de graça transbordam graça. Aqueles que são cheios da justiça serão ou se preocuparão com a justiça sobre o outro. E aí, Tiago, na sua carta, capítulo 2, verso 26, diz assim: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Significa que ela não existe. Paulo é muito claro em Efésios 2, depois que fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Irmãos, esse é um tema tão caro que os reformados da Escócia, no século XVIII, chamavam isso de o cerne da teologia moderna. Qual é o cerne da teologia moderna? É como que você relaciona a salvação pela graça em Jesus Cristo com as obras do cristão, com a obediência do cristão à lei de Deus. Esse era um grande tema, inclusive. Porque muitos cristãos pegaram a doutrina da graça, distorceram durante a reforma. Calvino lutou contra várias correntes no movimento anabatista por causa disso, os chamados antinominianos, que eram irmãos que diziam: eu estou salvo pela graça, não preciso ter nenhum tipo de responsabilidade moral. Não preciso ter nenhum tipo de obediência, porque afinal de contas Cristo fez tudo por mim. E a briga dos reformadores e depois de teólogos lá na Escócia era mostrar que ao contrário, nós somos salvos pela graça para boas obras. Nós não somos salvos por obras, mas fomos salvos para boas obras. Porque as boas obras são a evidência de um coração que confia crescentemente nos méritos de Cristo. É uma evidência da boa obra que Cristo operou em nós. Por isso que Paulo é claro: pela graça sois salvos, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, aleluia, mediante a fé, glória a Deus. Isso não vem de vós, que bom, é dom de Deus, ufa. Não de obras. Aí você dá aquela relaxada. Que bom, Senhor. Para que ninguém se glorie. Pronto, está resolvido.
A salvação, que é esse pacote que envolve a regeneração, a eleição, a regeneração, a conversão, a justificação, a santificação e a glorificação, esse pacote de obras que Deus realiza para que sejamos salvos, é completa e inteiramente operado pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas no verso 10, Paulo diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo, olha a nossa unidade com ele, criados em Cristo Jesus para, preposição, para com a finalidade de, para boas obras. Então eu não sou salvo por obras, mas eu sou salvo para obras. Qualquer uma? Não, até essas obras foram obras que o Senhor de antemão, previamente, preparou para que eu andasse nelas. Está claro, meus irmãos? Então, cristãos, a lógica do evangelho é muito linda. A lógica do evangelho é assim, Deus podia fazer assim, olha, para você se unir comigo, tem umas condicionais. Você tem que dar esmola, você tem que cuidar de viúva, você tem que ajudar o pobre. Não, Deus te abraça, pecador, miserável, como aquela prostituta, você não tem nada para dar para ele. Ele te abraça inteiramente, te coloca dentro da casa dele, como um filho que é gerado de nós, e nós o amamos incondicionalmente. A gente não fica assim, se o João hoje me obedecer, eu vou amá-lo. Mas se ele me desobedecer, eu não amo mais não. Nenhum pai faz isso, um pai que é digno da vocação de pai. O nosso amor com os nossos filhos é incondicional. Mas na medida que o tempo vai passando, os nossos filhos nem são muito recíprocos no nosso amor por eles. Eles não têm a dimensão. Mas o tempo vai passando, os filhos vão conhecendo o amor dos pais. A ponto, depois que os pais partem, a gente chora, porque a gente viu que um pai que nos amou muito, uma mãe que nos amou muito. Então a gente toma consciência do amor com o tempo. Mas observe, o amor do pai ao filho não dependia das respostas do filho. Mas ao longo do tempo, o que o pai está fazendo com o filho? Fazendo o filho um bom pai ou uma boa mãe. O que Jesus está fazendo conosco? Nos transformando à imagem dele. Imagine se todo tropeço que você tomasse, Deus tivesse que condicionar o amor dele a você por causa dos seus tropeços. Não, é justamente o amor incondicional dele que está te puxando a uma vida de crescente transformação à imagem dele. É isso, meus irmãos. Isso é libertador. Caminhando para o final. Depois que Tabita levanta, depois que Deus, por Pedro, dá essa ordem, diz que esse evento se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Então observe o que o Evangelho está fazendo no mundo. O Evangelho não está espalhando no mundo uma vida de mudança moral. Observe, os discípulos não chegam numa cidade e dizem assim, olha, você lembra da Tabita que deu esmolas e ajudava viúvas? Eu quero ensinar para vocês um estilo de vida em que vocês vão ser justiceiros sociais e que agora vocês vão viver uma vida ética. Então comecem a dar esmolas, porque essa é uma religião da bondade, da caridade. E agora vocês vão ter uma religião que vai fazer vocês agora terem condições de serem bons com as pessoas. Não é. Pedro não funciona nessa lógica. Pedro não está oferecendo um estilo de vida generoso para as pessoas. Ué, mas a gente acabou de ver que a Tabita tinha isso como marca. Claro. Porque Pedro sabia que não era simplesmente oferecer um estilo de vida, era oferecer Cristo. Uma vez que as pessoas confiassem em Cristo e depositassem fé e confiança em Cristo, o próprio Cristo se encarregaria de transformar avarentos em generosos. O próprio Cristo se encarregaria de transformar pessoas que eram autocentradas em pessoas mão aberta, cheias de compaixão, cheias de generosidade. O que nós fazemos? Nós queremos uma religião, um manual, 10 passos para cuidar do pobre. Enquanto Deus não está te oferecendo um manual de 10 passos para cuidar do pobre, Deus está te oferecendo uma libertação de si mesmo. O que Deus está fazendo em você, te salvando de você mesmo, para que você consiga olhar para o outro e ter compaixão do outro, para que você olhe para fora e veja o outro. E se liberte dessa vida autocentrada. E muitos creram. Esse é o mistério. Tem que crer. Tem que confiar, tem que abraçar, tem que se perder em Cristo.
Lembra de Paulo em Filipenses 3, 8-9? Sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Então o cristianismo a gente tem que perder, né? Não, calma, tem um negócio antes. Você tem que perder por amor. Tem que perder por amor. Porque se você quiser perder sem amor, é religião, gente. É religião. Mas quando você ama, você descobre que o que parecia muita coisa não é nada, comparado àquilo que você ama. Está claro? Por amor, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, rejeito, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meu irmão, sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? Me perder para ser achado em Cristo. A gente precisa se perder. A gente precisa perder tudo para a gente ser achado em Cristo. Não tendo justiça própria, que procede da lei, da religiosidade, do legalismo, do moralismo, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Meus irmãos, é isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Uma missão marcada pelo anúncio da suficiência de Cristo, de que Cristo venceu a morte, por isso Cristo está curando, ressuscitando, porque com isso Ele está dizendo quem é que tem poder sobre a morte e os seus efeitos. É a partir daí que Ele convida pessoas a se converterem a Deus, por meio de Jesus, e a terem fé inabalável nele, para criar uma comunidade que não está mais autocentrada, mas uma comunidade que se transborda em amor, serviço, generosidade, para além de si mesmo. Mas isso não é produzido por metodologia. Isso é produzido pelo Evangelho. Isso é produzido por Jesus Cristo, que nos estica para fora de nós, pela sua graça. Que Deus nos farte com esse grande dom de Deus, com esse carisma de Deus, para que sejamos transbordantes, como sinaleiros da boa obra que Cristo realizou em cada um de nós pela graça. Vamos orar. Enquanto os diáconos trazem os elementos, vamos pedir a Deus graça, vamos pedir a Deus generosidade, vamos pedir a Deus força, para que tenhamos fé confiante em Jesus Cristo e sejamos feituras dele, preparados para boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Peça isso ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, o teu povo. Abençoe a tua igreja para que ela seja movida, animada, para que ela seja mobilizada a partir dessa vida transbordante de gestos de misericórdia com o vulnerável, com o pobre, com o alienado, com aquele que padece dentro e fora da igreja. Que o Senhor mova essa igreja em serviço, não porque isso é uma metodologia de caridade, mas porque os corações se tornaram mais crentes, mais confiantes no Cristo que venceu a morte. Pai, anima a tua igreja para que se una a Jesus, crescentemente tome consciência da sua unidade com Cristo, a ponto de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma igreja que não tem fé morta, mas uma fé animada, disposta, generosa, transbordante. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida de nós, Senhor. E nos eduque nessa caminhada a vivermos uma vida marcada, notável, sim, mas pelas boas obras e por gestos de generosidade. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.